Flávio Dino sobreviveu à sabatina no Senado e deve assumir como ministro do Supremo Tribunal Federal. Esperando por ele estão mais de 300 processos que ele herdou da sua antecessora, Rosa Weber. Ela determinou que a Polícia Federal continue com as investigações sobre condutas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na gestão da pandemia de Covid-19. São 344 processos herdados pelo Flávio Dino. Ele vai ter que trabalhar duro, hein? Entre eles estão casos importantes como as investigações contra o Bolsonaro pedidas pela CPI da Covid. É, essas mesmo. Achou que essa história tinha acabado? Achou errado, otário? A própria Rosa Weber já tinha dado andamento a algumas dessas investigações enquanto ainda estava no STF. Ela determinou que a Polícia Federal continue com as investigações sobre condutas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na gestão da pandemia de Covid-19. Ela acolheu os pedidos dos senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros no âmbito da CPI da Covid. Com isso, a Polícia Federal vai poder fazer novas diligências para apurar o suposto crime de charlatanismo, na época em que o presidente defendeu o uso de medicamentos e tratamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19 e irregularidades na compra das vacinas e no uso de verbas públicas. O que, aliás, deixou o Bolsonaro muito irritado. Agora, esses dias, a PF diz que não tem nada a ver, e nem a saúde, com uma vacina que não foi comprada, que não foi gasto R$1, mas uma ministra, não, eu não vou arquivar. Isso é passível de detenção do presidente. O que essas pessoas querem? O que tem na cabeça? O que essas pessoas ajudam o Brasil? O processo que vai cair no colo do Dino é a petição 1064, que investiga Bolsonaro e apoiadores pela incitação de comportamentos de risco durante a pandemia. Vamos combinar que, apesar da tentativa de mudar a narrativa feita pelo Flávio Bolsonaro agora na sabatina do Dino, provas disso aí não faltam, não. A gente tem desde vídeos dele tirando a máscara de crianças, até fotos dele oferecendo cloroquina até pra ema. Taca-lhe pau nesse processo, Dino. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Se você gosta de filme de terror, hoje a minha dica vai pra você. E olha, não é qualquer filme de terror, não. É um filme de terror aqui na terrinha, com a chancela de qualidade do cinema nacional. Eu tô falando de Pajeú, do roteirista e diretor Pedro Diógenes, que em 2020 venceu o prêmio de melhor filme do Festival Olhar de Cinema. O longa é, na verdade, uma mistura de drama, terror e documentário. A história se passa em Fortaleza, onde a personagem Maristela está às voltas com um pesadelo recorrente, uma criatura tenebrosa que emerge do riacho Pajeú. O medo e a angústia causados pelo sonho constante começam a atrapalhar a vida dela, e para tentar superar essa interferência sinistra, ela dá início a uma investigação sobre o riacho e os motivos para o seu inexplicável apagamento na memória das pessoas da cidade. É claro que, como num bom filme de terror, os pesadelos não param, mas passam a se misturar com a realidade. E pessoas próximas a Maristela vão simplesmente desaparecer. Mas para saber como tudo isso termina, não tem jeito. Só assinando a Filmica. A Filmica, você já sabe, é a única plataforma de streaming que tem cinema do mundo todo. E cinema independente, cinema autoral, cinema de verdade. Inclusive, cinema do Brasil. Vamos dar uma olhada nos planos? Eles estão comemorando a volta do Ministério da Cultura, como todos nós, com um desconto interessantíssimo. O plano mensal está saindo só R$19,90 e o anual tá R$60. Você acredita? Pela quantidade, pela variedade e especialmente pela qualidade do material que tem lá, tá barato pra caramba.
Vai por mim, filmica.com.br. Entra lá, assina e confere a curadoria especial que a gente preparou para vocês. Em nome de alguém que conhece pessoal e diretamente os dramas de fazer cinema no Brasil e fazer cinema independente especialmente, obrigada, Filmica, pelo apoio ao cinema nacional e por ajudar a tirar o meteoro da extinção. E agora, de volta ao noticiário. Outro processo importante que vai para as mãos do Dino é a ADI 7055, que fala sobre o abuso judicial contra a imprensa. A ação foi iniciada pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, depois de um caso envolvendo o então jornal Gazeta do Povo. O jornal paranaense A Gazeta do Povo e 5 jornalistas de sua equipe dizem estar sofrendo retaliação de magistrados e promotores do Paraná. Tudo começou em fevereiro, quando os jornalistas publicaram uma série de reportagens sobre supersalários dos juízes e integrantes do Ministério Público Estadual. Um grupo de juízes processou o jornal e os jornalistas, que agora respondem a 36 ações espalhadas em várias cidades paranaenses. Foi em 2016. Os jornalistas tiveram que viajar por 36 cidades diferentes para responder ao processo. Na prática, eles já estão sendo condenados, já estão cumprindo na prática uma pena de não poder exercer a profissão, de não poder ter uma vida, uma rotina de vida normal. O Leandro Demore explicou muito bem a importância de enfrentar esse tipo de abuso. Então, se eu sou processado no interior de Goiás, eu tenho que viajar até lá para me defender. Se eu tenho 10 processos desses no ano, meu acabou, não trabalho mais. Isso claramente é um ataque usando o sistema. Então, acho que as entidades que não estão olhando para isso têm que começar a olhar mais para isso, bater na porta dos lugares certos, bater na porta do STF, principalmente no Brasil, e falar: isso aqui precisa ser arbitrado, isso aqui é abuso, isso aqui é assédio judicial, isso aqui vai acabar com a imprensa no país. O processo da ABRAGE já chegou ao STF e estava parado nas mãos da Rosa Weber. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando o assédio sexual contra a imprensa. De acordo com a ABRAGE, essa prática se caracteriza quando uma pessoa ou uma causa se torna alvo de um grande número de processos em um curto espaço de tempo. A entidade pede ainda que o assédio judicial seja verificado nas ações de reparação de danos decorrentes da liberdade de expressão e de imprensa e que todos os processos sejam reunidos para julgamento conjunto no foro do domicílio do réu. A ação foi distribuída à ministra Rosa Weber, que é relatora de outras matérias relativas à imprensa e aos jornalistas. Agora cabe ao Dino ir em frente com o processo. Taca-lhe pau, Flávio Dino! Uma terceira ação que a gente vai destacar é a da descriminalização do aborto. Essa é uma matéria que foi colocada em votação logo antes da Rosa se aposentar. Aparentemente, Rosa Weber está tentando marcar um gol aos 45 do segundo tempo, deixar uma espécie de legado. E ela fez questão de votar antes de se aposentar. Na sexta-feira, à meia-noite, a ministra Rosa Weber coloca no ar o seu voto, no plenário virtual do Supremo, e abre, portanto, a sessão virtual. Muita discussão rolou sobre se isso sequer deveria ser discutido pelo STF. Há quem diga que sim. A questão do aborto está na Constituição. Ninguém pode acusar, caso esse assunto seja de fato discutido no pleno em algum momento, ninguém pode acusar o Supremo de estar legislando, né? É uma questão constitucional que, portanto, é de responsabilidade do Supremo. Acho que a questão aqui é que os ministros vão evitar colocar a mão nesse vespeiro nesse momento, é isso? E há quem diga que não. A questão é saber, é ao Supremo que cabe tomar essa decisão? Obviamente não. E lembra o ministro, com prudência, são tantos os valores, são tantas as questões envolvidas, Larissa, que o foro para ouvir é a política, é a sociedade. Porque a tarefa da justiça é assim, ou sim ou não, e acabou. O Dino chegou a ser questionado sobre o assunto na sabatina e respondeu assim. Eu, assim como Norberto Bobbio, tenho uma posição jurídica, no sentido de que o sistema jurídico, o sistema legal, pode ser debatido,
talvez, no Congresso Nacional. Norberto Bobbio teve uma posição muito restritiva em relação ao direito ao aborto na Itália. Então, eu não imagino realmente que é caso de uma decisão judicial sobre isso, e sim de um debate no parlamento. Como o senhor sabe, é claro que esse processo já foi votado pela ministra Rosa e, evidentemente, eu não posso, eventualmente, rever o voto que ela proferiu, respeitável, não há dúvida, mas desconforme com aquilo que particularmente eu penso. Nesse caso, ainda bem que ela votou antes. O Flávio Dino não pode alterar o voto da Weber, mas vai ser o relator da ação. Esses são apenas 3 das mais de 300 ações que o Dino herdou. Para não falar das que ainda vão vir, né? Agora é torcer para que essa indicação tenha sido melhor do que as anteriores. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Fílmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Fílmica é uma plataforma de streaming brasileira nacional com catálogo porreta muito legal de filmes, né? Que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Fílmica é corajosa, né? Quer ver outro indício da coragem da Fílmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro. É verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Fílmica, por estar colando com a gente, né? Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio, que se Deus quiser logo será um estúdio mesmo, digno do nome, né? E agradeço muito você pela audiência e a Fílmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu.